o CP, irmã Paula, ela está aí? Aqui. Que ela vai dar a palavrinha e convidar as crianças, ok? Bom dia, irmãos. Está muito bonito esse salão, graças ao Senhor, né? Viemos aqui com alegria. Nós estamos trabalhando esse ano na Secretaria Presbiterial da UCP, trabalhando forte, irmãos, para reconsolidar a nossa UCP como federação. Nós já estamos há uns anos sem, né, a federação formada, a nossa federação é muito vibrante, né, as crianças. Então eu quero pedir o apoio de vocês, das lideranças, né, de quem trabalha, dos pais, para que nós possamos fazer uma participação maior das crianças, né, e voltar a ter uma UCP na federação como nós tínhamos há uns anos atrás. Eu estou fazendo um apelo a vocês de verdade, né, para nós termos condição de dar esse formato para nossas crianças. Na UCP, elas já vão aprendendo a servir, e já estão servindo, graças a Deus. Prova disso é que as nossas crianças vão apresentar ao Senhor um louvor neste momento. Peço que as crianças venham aqui, por favor. São as crianças que ensaiaram foram do Brás e da Monte Sião. Então elas vão sentar, vão vir aqui à frente. Vocês vão poder acompanhar conosco porque vai estar no telão. E a Eduarda, que lá do Monte Sião, vai cantar em Libras. Olha que bênção, né? Vai cantar em Libras. Talvez nós não tenhamos alguém nessa condição hoje aqui, mas a gente precisa pensar em ter na nossa igreja pessoas com capacidade para isso também. De dar as mãos, tempo de abraçar. Eu não consegue falar. O mundo transformar. E a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos
o nosso presbitério tem muitas crianças. Nós gostaríamos que todas as crianças de todas as igrejas estivessem aqui. Mas louvado o Senhor que as trouxe, né? E essa é uma geração de missionários também, né? E nós temos que orar pelas nossas crianças, para que eles já cresçam nesse movimento. E como Pedro diz, né? Parabéns a você, né? Parabéns a todos esse dia, né? Que nós estamos aqui comemorando missões. E eu gostaria de convidar agora o reverendo Eliezer, pastor aqui do Brás, para dar saudação aos irmãos, agradecendo novamente, né? O pastor que está nos recebendo aqui. Bom dia a todos. Minha palavra aqui é para dar boas-vindas e dizer que é uma grande honra para a Igreja Presbiteriana do Brás, o Colégio Presbiteriano do Brás, recebê-los. E a gente, logo pela manhã, quando estava chegando aqui, a gente pôde ver a movimentação de tanta gente, né? E eu prestei atenção nas manifestações naturais, as expressões de cada pessoa que estava chegando, né? Eu pude ver alegria, pude ver assim uma expressão gostosa de que aconteceria aqui hoje algo muito bom, uma grande festa, um grande encontro, né? E é muito bom ver as nossas igrejas engajadas nesse projeto. Que a grande lição para nós hoje aqui seja, de fato, aquilo que está como objetivo. Entendermos que nós temos uma missão a cumprir, cada um de nós. Não somente, se eu posso dizer assim, aqueles que saem e vão. Onde nós estamos, nós somos alguém importante que Deus quer usar para a sua honra e para a sua glória. Então a Igreja Presbiteriana do Brás deixa a porta aberta. Não precisa nem mandar mais carta, é só avisar a data. Tá bom? Sempre será um grande privilégio para nós hospedar esse evento. E espero que os irmãos aproveitem bastante. Deus nos abençoe e contem sempre conosco. Muito obrigada, pastor, Igreja do Brás. Sempre recebe, né? A gente com esse carinho e, como a Bel falou, né? Preparando tudo muito bonito. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, eu vou convidar agora, vamos colocar aqui os versículos do Salmo 67, 1 a 3, e vamos todos lerem juntos, tá? Por isso que a gente colocou aqui para ficar uníssono, tá bom? Vamos lá? Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e a tua salvação entre as nações de toda a parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o louvor do nosso Deus, ao nosso Deus, chegue não somente de nós que cremos nele, mas que todos os povos venham ter um conhecimento do nosso Senhor, a qual nos trouxe aqui hoje. Diácono André está aqui. Eu vou convidar ao Diácono André, que é o presidente da Federação de UPHs, que vai estar aqui orando em gratidão ao Senhor, porque este Evangelho está a cada dia chegando a novos povos. Bom dia a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, na sua presença mais uma vez, para honrar e glorificar o seu santo nome. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos, Senhor, abrir a sua palavra, pregar o seu evangelho, Senhor Deus. Muito obrigado por aqueles irmãos, Pai amado, que estão nos campos, Senhor Deus, trabalhando. Muitas vezes, Deus, passando alguma dificuldade, mas o Senhor tem amparado, Senhor Deus, tem suprido todas as necessidades, Deus. Como nós aqui também, Pai amado, o Senhor tem sido, Senhor Deus, o grande centro de nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor tem sido, Senhor Deus, o nosso foco. Que possamos, Pai, verdadeiramente servir ao Senhor com alegria onde quer que estivermos, Deus. E nesse dia aqui, Senhor Deus, que possamos louvar o Senhor, Senhor Deus, com as nossas mãos, Senhor Deus, com a nossa voz, com os nossos dons. Que o Senhor, Pai amado, venha sempre encher os nossos corações
com o seu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado por este momento, por cada irmão aqui presente, Senhor Deus, por cada pastor, diácono, irmão, irmã, Pai amado, que vem trabalhando para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora nós vamos ouvir 2 hinos pelo coral, né, da nossa federação. Vou convidar a irmã Jane, que vai estar regindo os coralistas.
nosso Deus, né? Ouvir vozes tão maravilhosas, e assim será no céu. E quão maravilhoso será quando povos e nações de todos os lugares, em uma única voz, estará também louvando ao Senhor desta forma. É muita gratidão ao nosso Deus, o que Ele está preparando para nós. Vamos estar lendo agora o Salmo 22, versículo 27 e 28. Vamos lá? Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Amém. É o nosso Deus que governa. É Ele o dono de todas as nações, de todos os povos. Não há governantes terrenos que superam nada, porque Ele é o dono de todas as coisas. Às vezes nos revoltamos com algumas injustiças, mas a nossa justiça é do nosso Deus. E a palavra diz que todo povo e toda nação se dobrará ao nosso Deus. E por isso, né, nós temos que não só abençoar os nossos missionários que saem em campo, como nós também sermos missionários aonde nós estivermos, temos que orar pela conversão desses povos, dessas pessoas que ainda, né, estão arredias à palavra do Senhor, povos que ainda não foram alcançados, que estão distante da misericórdia ainda do Senhor, que ainda não ouviram falar. Então precisamos orar e clamar por conversões de povos e nações. E neste momento nós vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo que o Espírito Santo toque vidas. E eu vou convidar a secretária da Federação de UMPs, a nossa irmã Heloísa, para que venha fazer esta oração de intercessão, de conversão dos povos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso, ó Pai. Estamos aqui reunidos, ó Pai, para te louvar, Senhor, para te agradecer, ó Pai, para aprender mais, Senhor, sobre ti, Senhor, e sermos encorajados, ó Pai, a propagar o teu evangelho, Deus. Senhor, neste momento, nós te pedimos pela conversão, Senhor, dos povos e nações, Senhor, para que o Senhor alcance, Senhor, todos os povos, ó Pai, que haja conversões genuínas, ó Pai. O Senhor possa converter os corações, Senhor, para que sejam obedientes a Ti, ó Pai, que todas as pessoas, Senhor, sejam alcançadas, Senhor, e não somente alcançadas, ó Pai, mas sabemos das dificuldades, mas que elas também possam persistir na fé, ó Pai. Sabemos das dificuldades, muitas vezes, Senhor, de língua, Senhor, de questões financeiras, Senhor, questões políticas dos países, ó Pai. Mas, Senhor, nós confiamos que o Senhor é o Deus de todos os povos e de todas as nações, Senhor. E tudo está sob o Teu poder e sob o Teu domínio, ó Pai. Por isso te clamamos, ó Pai, para que o Senhor alcance essas pessoas, Senhor. E que o Senhor também nos use, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Pai, como instrumentos Teus, ó Deus. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estar lendo agora juntos 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2. Vamos lá? Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Sabemos e acompanhamos muitas vezes histórias de missionários que acabam sofrendo perseguições e muitas vezes pagam até com a sua própria vida em favor de levar a palavra do Senhor. E nós vamos estar agora orando
ao nosso Deus pelos missionários, pelas agências, para que o Senhor possa dar estratégias, proteção e livramento a muitos irmãos nossos que estão em áreas de risco e passam, por dificuldades. Como Elô falou, muitas questões políticas acabam impedindo que o Evangelho chegue e muitas vezes vidas são ceifadas. Temos muitos casos que nós já ouvimos. Então nós vamos orar agora. Quando foi falado a UPA, ninguém se manifestou, mas temos uma UPA que sim, viu? Está aqui, o pessoal não levantou, mas está aí. Eu vou convidar a secretária da UPA, Juliana, que tem me auxiliado ali junto com a UPA para que venha orar. Ju, sei que ela é tímida, eu te pus nessa fogueira, mas pode ir, Ju, depois a gente conversa. A Ju é uma bênção na nossa igreja, a secretária da UPA, ela vai estar orando, intercedendo, para que o Senhor abençoe os nossos missionários e sejam guardados pelo Senhor. Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui essa manhã. Nós te louvamos porque o Senhor tem se mostrado fiel conosco e porque a cada dia nós podemos testemunhar desse teu amor. E o fato de estarmos aqui é mais uma prova do teu amor por nós. Nós, neste momento, nós te pedimos, ó Deus, pela vida dos missionários que estão em campo neste momento. Ó Senhor, nós sabemos dos desafios que eles enfrentam diariamente, ó Pai, a todo instante, que eles correm risco, Senhor, pela sua própria vida, a vida de seus queridos, mas nós sabemos que o Senhor está no controle da situação. Pedimos para que o Senhor esteja com cada um deles, dando sustento emocional, sustento financeiro, que o Senhor continue os abençoando, colocando pessoas em teus caminhos, e pedimos para que o Senhor toque os corações, nossos corações, esta manhã, para que nós possamos ser um instrumento de auxílio para eles também, ó Pai. Esteja conosco, abençoando este momento. É isso que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E nós temos, então, a participação. Vocês estão observando, O CP, o UPA, todo mundo participando. E agora nós vamos ser direcionados pelo louvor ao MP, que está aí na multimídia e também vai conduzir o louvor agora conosco. Nesse momento, irmãos que estiverem alguma oferta, Eu sei que as sociedades levantaram ofertas aí, nós vamos deixar um cestinho aqui, a nossa tesoureira Roseli vai deixar aqui na frente, e os irmãos que tiverem alguma oferta nesse momento, tá? Façam agora. É muito bom ver você aqui hoje. É muito bom reconhecer tantas faces, reconhecer tantas pessoas, lembrar de muitas histórias que a gente tem juntos. É muito bom, como cristão, compartilhar a mesma fé que você. É muito bom confessarmos que temos um só Senhor. Diferentes histórias que estão se unindo para um propósito desse grande tapeceiro, que está fazendo uma obra magnífica em nossas vidas. Esse é um momento nosso de louvá-lo, fazemos isso juntos. Então eu convido e encorajo você que solte sua voz. Nós vamos cantar cânticos aqui que por muitos aqui com certeza são conhecidos, e é um tempo meu e seu para com o nosso Deus, que isso aqui seja um momento de comunhão nossa com Ele, amém? Amém. Então vamos levantar, que é melhor fazer isso de pé. Se
te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, meu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós não nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui, saber e cantar com a certeza de que nosso Salvador está sim presente. Este é o momento de cantarmos e também falar que cada um aqui com sua origem, cada um aqui com uma história, estamos aqui reunidos. E na Bíblia nós sabemos que de todos os lugares, toda língua, toda nação, o povo de Deus será reunido e recolhido por Ele. Aguardamos por esse dia, é um dia muito aguardado por nós. Nós vamos cantar agora aqui que toda a terra saúda e louva este Deus. Vamos louvar desde os confins da terra. Os homens. Desde os confins da terra, o mais profundo mar, as alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção.
por tudo que Ele faz e adoramos por quem Ele é. Deus é bom, Ele é aquele que é o parâmetro de bondade para nós. Nós vamos cantar, porque Ele nunca deixa de ser fiel, não é mesmo? Não deixa de ser bom. Mesmo quando as circunstâncias digam o contrário, nosso Deus está conosco, Ele é presente, Ele está conosco. Mesmo na hora mais escura, vamos nos lembrar disso. Te amo, Deus.
lutas, mas percebendo que o Senhor está conosco. Ó Deus querido, que diante dessas palavras que cantamos aqui, tenham sido fortalecidos, lembrados daquilo que o Senhor nos ensina em tua palavra. Nos abençoa, Deus. Seja conosco neste tempo que ouviremos a tua pregação, a pregação da tua palavra, ouviremos, ó Deus, o compartilhamento daquilo que é necessário no coração de cada um aqui ouvir. Deus, que capacite o servo, capacite as pessoas que estão aqui servindo ao Senhor, seja aqui um dia de frutos, de edificação, de preparo para o teu povo, para as lutas que vêm a seguir. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. O Senhor é fiel. E por isso estamos aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos
Que boa palavra, não? Você foi abençoado? Amém. Amém. Você é esposo de Eberval, né? Deus abençoe, querida. Que bonita visão, meu querido Amós. Que bonita visão. E é interessante, lá no Novo Testamento, Jesus olha para a história e diz para os judeus: vocês não entenderam a história. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos de outro, não de Abraão. E vem Paulo, olha a história e diz aos gentios, que somos nós: vocês são filhos de Abraão. É, filho de Abraão, Bíblia. Esse é o chamado de Deus. Eu dou graças a Deus pela vida do Amós, da Mariana. Nós nos conhecemos na adolescência, cresceram com os nossos filhos, tem idades parecidas aí, talvez com Gabriel, né? E quando a Amós estava indo no seminário, eu estava em Vila Maria com o reverendo Dario, e foi um privilégio, e eu dou graças a Deus por ver como você está participando, e Mariana, da história de Deus. Eu dou graças a Deus pela SAF, é sempre alegria, eu sou grande entusiasta da SAF, sempre trabalhando. Dou graças a Deus pelas outras federações, dou graças a Deus pelo coral, pelos músicos que nos dirigiram no louvor. O louvor é muito importante na adoração a Deus. Eu estava pensando o seguinte: quando começamos uma celebração, a gente não sabe o que Deus vai fazer, né? Nós sabemos o que nós vamos fazer. Tem a liturgia, o script. Nós sabemos, nós homens, o que iremos fazer, mas não sabemos o que Deus irá fazer. E eu acredito que Deus falou ao coração de cada um. Deus abençoe a sua vida, que você participe dessa história. E vou fazer um desafio, levar a caixinha embora aqui das ofertas. Mas eu acredito que Deus ainda falou aos corações de alguns que nem contribuíram. Então eu peço aí, quem quiser contribuir, procure aqui a direção da SAF, ainda é tempo, você ainda pode participar, não é isso, Isabel? Até dia 31, pegue o Pix aí com a SAF e você pode participar dessa história, orando, contribuindo, trabalhando. Deus abençoe a vida de vocês, vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, obrigado, porque Tu és o Senhor da história. Tu és o Senhor da história. E obrigado a Deus, porque o Senhor faz a história chamando pessoas para participarem dessa história. Pessoas com limitações, com fraquezas, com pecados. Pessoas como Abraão, como Moisés. Enfim, ó Deus, toda a história que o Senhor foi construindo foi uma história escrita pelo Senhor, planejada pelo Senhor, mas uma história construída por pessoas humanas, ó Deus. E obrigado a Deus porque o Senhor nos chama a participarmos da Tua história. Quando o Senhor nos revela o Teu Filho, quando o Senhor nos dá salvação, quando o Senhor nos abençoa, o Senhor nos chama a participarmos dessa história. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. E obrigado a Deus pelo chamado também de tantos e tantos missionários. Obrigado pela vida do Amós, pela vida da Mariana e pela vida de todos os outros, ó Deus, que disseram sim, queremos participar da história de Deus. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor realizou entre nós, em nós, nesta manhã, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, abençoando o nosso presbitério, as nossas federações, abençoando as nossas igrejas. Que acima de tudo possamos Te conhecer e Te servir, ó Deus, em nome de Jesus. E nós oramos em nome dEle. Amém. Amados, amadas de Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, fiquem em paz.
Jesus Cristo, nosso Senhor. E que a comunhão, a unção, o poder do Santo Espírito estejam com vocês, com as suas igrejas, com as suas famílias e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vocês podem se assentar, não sei se terá mais alguma coisa. Léo?